Com apenas 5 anos de idade, ele se perguntou: quem é Deus? Olha, ele é conhecido como o mais santo dentre os sábios, o mais sábio dentre os santos. Gente, eu estou falando de quem? Claro, Santo Tomás de Aquino. O podcast de hoje é sobre ele, porque nenhuma área do saber passou despercebida ao seu coração e à sua mente. E hoje nós recebemos no podcast dos Limões Limonada um sacerdote e um diácono especialistas em Santo Tomás de Aquino. Olha, você vai gostar demais da conta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria, causa da nossa alegria. Bem-vindo, bem-vinda, filho e filha muito amados. É uma alegria ter você aqui conosco nesta limonada gourmet. Afinal de contas, gente, limão, a vida dá para todo mundo, né? Fazer limonada são outros 500. Mas hoje você vai ter a ajuda do grande Santo Tomás de Aquino para fazer dos limões da sua vida uma limonada. Então, olha, todo mundo aí curtindo no Facebook, no Instagram, no YouTube, o nosso podcast. Estamos aí ao vivo pelas 3 redes e também no YouTube partilhando o link. Bom, você pode fazê-lo também no Instagram e no Face, mas de maneira especial partilhando o link do YouTube. E você que está no Face e no Insta, corra para o YouTube, porque lá o episódio fica gravado. Inclusive, você pode maratonar, tá bom? Todos os episódios do nosso podcast dos Limões Limonada, histórias incríveis de superação. E você que está conosco no YouTube vai concorrer ao livro que deu origem a tudo isso, né, gente? O que fazer com os limões que a vida te dá. Tá bom assim, né, Dárcio? Maravilha, tá joia? Como superar as adversidades pela graça divina. Então, no YouTube, você deve colocar a palavra-chave: limonada. Combinado? Será que Santo Tomás de Aquino gostava de limonada? Creio que sim, né? Vamos fazer uma investigação. Então, olha, você coloca aí nos comentários do YouTube limonada, acabando o programa, você ganha, você concorre, não é, ao sorteio de um exemplar deste livro. Eu e os convidados de hoje vamos dedicar o livro para você. Muito bom, muito bom, muito bom. Queremos acolher com muito carinho Padre Carlos Gonçalves e Diácono Vitor Hugo, do Instituto Verbo Encarnado. Bem-vindos, que alegria tê-los conosco. Muito obrigado, Padre. A alegria é nossa. Eu falo que quando nós fomos convidados para esse podcast, foi uma alegria para nós. E eu vim aqui, o espírito que nós viemos aqui como devotos do Senhor, sabe? Meu Deus do céu! Eu tenho um amigo muito engraçado lá do Rio Grande do Norte, que ele foi noviço com a gente um tempo, agora já casou, viu que não era para ser padre. Sim. Mas era engraçado que ele era muito fã do Padre Zezinho, sabe? Cantava as músicas do Padre Zezinho. Sim. Aí eu falava com ele, Edson, eu falava: ô Edson, você é fã do Padre Zezinho, né? Ele: fã não, que fã é mundano, eu sou devoto. Muito engraçado. Seja Deus. Aí, para nós, uma alegria vir aqui, Padre, ver sua história de vida e o trabalho que o senhor faz, assim, o tanto de limonada que o senhor faz com os limões aí, eu falo assim, uma honra, né? Tirar o chapéu, estar aqui. Eu falei, uma honra estar aqui, Padre. Bendito seja Deus e o nosso queridíssimo Santo Tomás, que me ensina tanto a fazer limonada. Isso. O senhor perguntou, né? Será que Santo Tomás tomava limonada? Eu falei, ó, limonada eu não sei, mas outro dia eu estava fazendo uma pesquisa para fazer um post do Santo Tomás sobre o café. Se ele tomava café, se não tomava, né? Que pediram pra gente pesquisar isso. Eu falei, vamos ver. O café não tinha na época, né? Sim. Até a curiosidade interessante, a gente estuda muito latim no seminário, né? Eu tive a oportunidade de dar aula de latim também.
E é engraçado, a gente às vezes brincando, a gente estuda pelo método natural. A gente Sim. ensina o idioma usando o idioma, então conversando em latim e tudo. E é sempre um desafio você falar de coisas modernas em latim, Ah, coisa sim. que não tinha. E o café também, né? Chamam de Pozio Arábica, né? Que é uma bebida arábica. Isso é o café. Isso não tinha na época de Santo Sim. Tomás, né? Mas a gente fez um post engraçado, ele com um cafezinho na mão, assim, inteligência artificial, né? E Santo Tomás pensando, né? Pô, se acabar o café, eu não vou conseguir terminar a terceira parte A desse livro. terceira parte da Suma Teológica. E ele não conseguiu. Agora, limonada, tem que ver se ele tomava, né? É, mas tem o limão siciliano, né? Que é muito famoso. O Titiliano. É, isso. Creio que tem que... E é da área dele. Da área dele. Da região ali É. dele. Ou não? Região do Aí eu não Lácio. sei. Ele Do Lácio. nasceu em Aquino, né? Que é na região do Lácio, Roca Seca. Roca se não me engano, Seca. É isso. E agora, não sou bom em geografia É, italiana. um pouco. Bom, mas vamos então, fica para você a pesquisa, conte para o Centro Tomista se Santo Tomás de Aquino gostava de limonada. Porque fazer dos limões limonada, disso nós temos certeza que ele fez e com maestria. É. Mas eu estou muito feliz de recebê-los, nós estamos. Quando eu os descobri na internet, quando o senhor Instagram os sugeriu para mim, eu falei, O amigo quem algoritmo. são eles? O amigo algoritmo. Eu fiquei encantado. Centro Tomista. Bom, mas antes de falarmos do Centro Tomista e de irmos para Santo Tomás, Padre Carlos Gonçalves, pelo Padre Carlos Gonçalves. Vamos cumprir a praxe, né, Guga, aqui do nosso podcast. Quem é o Padre Carlos Gonçalves? Rapaz. Santo Tomás sabe agora de explicar. Rapaz. Então, eu sou padre do Instituto do Verbo Encarnado. Atualmente, digamos assim, o ofício que eu cumpro na minha ordem religiosa, eu sou superior provincial, sabe? A nossa província, província Nossa Senhora Aparecida engloba Brasil, Peru, Equador e Bolívia. Uau! 4 países. Quase que eu morro de trabalhar. De viajar também. Que eu ia falar. Nossa, se eu tenho que ver, depois que eu passei a ter esse ofício, eu fico com a pena dos cantores, dos artistas, que eu falei, gente, viajar é muito ruim. É bom viajar passeando, mas trabalhar, você não tem uma disciplina, cada hora tá num lugar, cada hora É um santo desafio. muito grande. Mas eu acho que isso é próprio do Instituto. O senhor é missionário. Isso. Missionário, isso mesmo. E isso é legal, porque tendo esse carisma, então nós vamos com alegria. Chega em local assim que você... Porque, por exemplo, é perto aqui, mas Peru, Bolívia, isso é um mundo à parte, sabe? Quem conhece O sabe. senhor falou C. Chega um lugar que o C é mineiro? Só. Pode. A mineirada aqui tá muito bem. De onde o senhor é? Eu sou de São João del Rei. Pronto. O papai serviu o exército lá. Papai Ah, moço. sim, o exército lá é muito conhecido, antigo, né? O 11º Batalhão. Isso mesmo. Isso, eu sou sacerdote, 8 anos de padre. Eu entrei pro seminário mais tarde um pouco, porque eu falo que até 24, 25 anos, mais ou menos, nunca tinha passado pela minha cabeça ser padre. Olha. Nunca, nem de longe, assim. Você falar ser astronauta, ser padre, pra mim era a mesma coisa. Eu não... Alguns irmãos nossos no sacerdócio brincavam de celebrar a missa com bolacha Maria, groselha vitaminada Milani. Não é? Tem um padre amigo que ele picava a banana e dava a hóstia, era uma rodinha de banana. Eles têm uma criatividade. Piedoso, né? Eu, até Mas os eu- 18, sabia que eu ia ser médico. Olha só. Olha só. Mas eu nunca fui coroinha, eu já passei cada vergonha no seminário porque eu não sabia nada. Eu nunca fui Gente. coroinha, nunca fui. Então, já os outros, né? Já outros seminaristas comigo ali, sabe tudo, e a liturgia, não sei o quê. E eu não sabia nem amarrar um símbolo. E Deus o fez provincial. Há Então, quanto tempo? você viu como que Deus do limão. Deus também faz limonada, né? Muito bom, muito bom. Você vê que Deus. Mas é isso. Aí, O senhor é provincial há quanto tempo? 1 ano e pouco, comecei ano passado. pouco. Eu fui pároco, quase 5 anos. Fui 2 anos reitor de um seminário menor. Aí daí do seminário menor que fui pra provincial. Esse desafio. E o senhor mora em?
Eu moro em São Paulo, na Diocese de Santo Amaro. Querida Diocese de Santo Amaro. Muito querida, com Dom José Negre ali. Amo Um grande bênção bispo. do José Negri. Um grande bispo. Referência para nós, um presente para nós, né? Graça, lindo. Que bom Muito ouvir bom. isso. Aí é isso. E eu com Santo Tomás eu gosto muito, depois a gente conversa sobre isso, mas o que fez, por exemplo, na minha vida, né? Que eu conheci Santo Tomás aí já no seminário, que eu fui conhecer, e é um farol pra gente, sabe? Amém. Facilita a vida, gente. Facilita muito. Paixão à primeira vista. Primeira vista, viu? Vou te falar a verdade. Quando eu conheci a Suma Teológica, eu falei, rapaz, por que eu não conheci isso aqui antes, entende? Uau! É muito E o legal. senhor teve a graça de conhecer a Suma Teológica no seminário? Nosso seminário. Não, nosso seminário estuda a Suma Teológica pura, assim, sabe? Uau! A gente tem matérias lá que No se estuda seminário na do Instituto do Verbo Encarnado. Verbo Encarnado. Que maravilha! Suma Teológica in natura, como se In diz. natura. A apostilazinha que Isso tem... não é muito comum. Não é não. O pessoal tem medo da Suma Teológica. E tem que ser o contrário, porque a Suma Teológica é isso. Igual você usa a inteligência artificial hoje, que ajuda Sim. bastante na pesquisa, a Suma Teológica facilita a vida da gente. Porque você quer saber um tema. Eu como padre, eu faço isso o tempo todo. Eu quero saber um tema, sei lá, se Nossa Senhora sentiu dor no parto ali. Sim. Aí eu vou ver, deixa eu ver se Santo Tomás falou disso. Ah, falou, opa. Pronto. E com uma inteligência, simplicidade, rápido, objetivo. Olha, o senhor falou do Padre Zezinho. Não, o diácono que falou do Padre Zezinho. Mas foi Não, o o senhor É do mesmo. meu amigo que é devoto. O amigo devoto do Padre Zezinho. Então, não há nada que o Padre Zezinho não tenha cantado, como não há nada que Santo Tomás não tenha meditado e explicado. Isso, padre. Ótima analogia. Desse jeito. Santo Tomás eu falo, mas era curioso, viu? Pergunta sobre tudo e... Interessante, assim, que muita gente também, às vezes, foi o que o padre falou, tem medo da Suma Teológica. Não digo nem só da Suma Teológica, mas dos escolásticos, de modo geral, de Santo Tomás. Só que nada mais contrário à realidade mesmo. A gente, durante a nossa formação, durante toda a filosofia, tem muito acesso aos textos originais. A gente também lê manuais, mas a gente lê muito Santo Tomás mesmo, original. E fazemos o esforço de lê-lo na língua original e por aí vai. E é engraçado, porque a gente também estuda os modernos, né? De modo mais, assim, para saber os erros, acertos, etc. E temos que estudar a fundo, né? E aí é aquele esforço, falei, meu Deus, o que ele tá falando aqui? Kant, Hegel, como é essa questão? E a gente tentando, pô, tu entendeu aqui? Pô, Isso é ajuda difícil aqui, não sei o mesmo. que, estudando junto, grupo de estudo. Aí, bom, fizemos a prova, deu certo, passei. Agora eu vou estudar, sei lá, Sacramentos, aí vem Santo Tomás. A gente, ufa, que alívio. Tô voltando a ler algo que é compreensível, que é claro, que são silogismos, é assim, uma coisa muito, muito linda, o pensamento de Santo Tomás. É claro que existe um gap, né, de 800 anos na história, então a linguagem vai ser diferente, a língua é diferente, a profundidade metafísica é muito grande, mas o jeito que ele escreve é muito lógico, muito claro, é um farol, como o padre falou, ilumina mesmo todas as questões. O senhor, na apresentação desse podcast, já falou bem, né? Não existe nada na vida humana, na vida de um católico, que seja alheio a Santo Tomás. Isso é maravilhoso. E graças a Deus está tendo um movimento de retorno. Muito de grande. volta Muito grande, ao sim. grande Santo Tomás de sim. Aquino. Sim, sim. A gente tem conversado, recentemente a gente conversou no nosso podcast, né, Mordendo a Realidade, com o doutor Martim Echavarria, que é um Sim. grande psicólogo tomista e tudo. Talvez um dos maiores hoje no mundo, Sim. psicólogo tomista. Sim, que estudou a fundo, escreve e orienta muitos psicólogos. E a gente falava justo isso com ele, que, poxa, a necessidade de aprender Santo Tomás e transformar determinadas realidades com Santo Tomás. Foi o que ele fez na psicologia. Se aprofundou, estudou filosofia tomista e viu, caramba, isso ilumina tanto a minha profissão, Amém. o meu trabalho, e aí aplicou isso, né, de Uau. modo... Então eu falo, pô, assim como nós temos uma psicologia tomista, nós podemos Sim. ter um direito tomista, por exemplo, uma Maravilha. medicina tomista, uma economia tomista, por que não? Santo Tomás, ele abarca todas essas E searas. até mesmo um sacerdócio tomista, além da ordem dominicana.
que deve viver muito de Tomás. Sim. Mas além, até mesmo sacerdotes nós diocesanos Uhum. e de outras congregações, ordens, institutos, que também colhem de Tomás o modus vivendi, Sim. orandi, credende, e Sim. assim vai. Santo Tomás, ele é um tesouro da igreja, né? Da igreja, E da com igreja. relação a isso de formação sacerdotal, o próprio Concílio Vaticano II, Optatantotios, né, que é o documento sobre a formação sacerdotal, nomeia explicitamente Santo Tomás de Aquino como um doutor particular a ser estudado na filosofia e na teologia. O único teólogo que foi colocado sobre a mesa. Exatamente, exatamente. Padre, tem uma coisa que acho que é Papa João 22. Ele diz, olha o que ele João diz. 22, Ele ele foi que mesmo. canonizou Santo Tomás. Mais aproveita estudar Santo Tomás um ano em sua vida do que em toda a sua vida todos os outros doutores. Imagina. Quando você não dá para acreditar numa frase dessa, entende? Você fala assim, mais aproveita estudar um ano Santo Tomás do que toda a sua vida todos os outros. Meu Deus. E olha, e é verdade mesmo isso. Eu vejo já, entrando um pouquinho na minha história, assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? Desde que era leigo, eu estudei. Isso é visível. É, Eu sempre fui meio nerd, assim. é isso mesmo. E eu Só estudei. falta o óculos para você ser um perfeito nerd. Vê se Por isso que completa. ainda é meio nerd. Você quer o meu ou do Padre Carlos para usar? Acho que o senhor vai me E eu sempre estudei muito, assim, tanto no colégio, né? Quantos anos você tem, filho? Eu tenho 29. E o Padre Carlos? 44. Eu tô com 50. Calma aí. E também na junto. faculdade, né? Também estudei direito antes de entrar pro seminário e gostava muito, empolgado, assim. E o Padre Carlos é É advogado. advogado também, tá vendo? Coincidência. Eu não sou advogado. E eu sempre me interessei muito, né, por estudar e sempre dediquei muito tempo ao estudo. Isso foi interessante. Só que depois que entrei pro seminário, né, descobri minha vocação, entrei pro Instituto do Verbo Encarnado e tudo. E a gente, na nossa vida, a nossa formação ela é integral. Não uma formação só intelectual, né? Maravilha. Compete a Santa Mãe da Igreja. E a gente vive a pobreza também. Então a gente tem que trabalhar com as nossas próprias mãos, fazer tudo, né? Tudo, desde cozinhar, lavar. Nosso seminário não tem funcionários, não. Tudo. Não, a gente em nenhuma casa tem funcionários. Então nós dividimos entre os próprios religiosos todas as funções. As escalas. Exatamente. As benditas escalas que nos santificam. Santifica. Então o que acontece? Acaba que na prática o tempo de estudo que eu tinha quando leigo e depois como religioso diminuiu muito, né? Eu como religioso estudava Eu em sentia tempo muito isso menos. também. Falei, meu Deus, mas será que compensa eu estar aqui? Isso. Mas é isso que eu ia falar. Porém, se eu for fazer um exame de consciência, assim, de tudo que eu aprendi, eu acho que em um ano de noviciado ainda, foi mais do que eu aprendi praticamente toda a minha vida intelectual pregressa. Amém, amém. É porque eu acho que é isso. Primeiro, o que eu estou estudando? Santo Tomás, uma coisa, uma doutrina clara, a verdade patente aos meus olhos aqui. E depois entra a graça de Deus, a graça de Estado, que sabe que eu tenho que trabalhar, que tenho que estudar, mas que também esse período de estudo ele vai me dar o máximo de proveito possível para eu aprender isso. E, nossa, assim, eu não tenho a menor sombra de dúvida que meus estudos, depois de religioso, assim, Sim. mesmo Foram que menos, potencializados. muito, sem a menor sombra de dúvida. Elevados exponencialmente ao poder do Santo Espírito de Deus. Pela entrega, pelo carisma, pela Isso. consagração, Carisma. pela obediência, a pobreza, a castidade, a vida comunitária, as missões. Olha, os senhores falaram que há pessoas que pensam que Tomás é difícil. Sim. Soma teológica e tal. Existe algum tabu aí, grande tabu. Mas o próprio Santo Tomás diz que é para os iniciantes Isso. a soma Para teológica. Exatamente. É para os Para iniciantes, iniciante. gente. Ele mesmo fala. É um manual, assim, mais prático. É assim, claro que prático não, assim, também há que fazer distinções, né? O iniciante da época de Santo Sim. Tomás não é o iniciante de hoje, né? O aluno que iniciava o estudo da teologia, ele já passou por uma faculdade de artes, né? Já estudou Sim. o trívio, retórica, dialética, gramática, já teve estudou o o quadrívio, então aritmética, geometria, astronomia, música. Então, ele já tinha toda uma formação intelectual profunda, provavelmente já tinha tido contato com obras clássicas, Sim. Aristóteles, Homero, a formação clássica era grande. Então era um iniciante, sim, mas era um iniciante diferente, Diferente. de hoje. Hoje, a população está muito rasa. demais. Que é uma população de leitura
de Reels, É. não é? Então a pessoa vai ficando cada vez mais rasa. É. E depois de 1 hora, falamos sobre isso no podcast do Auge Capuzzo, grande missionário, homem de Deus, empreendedor, raiz, ele gosta de dizer, e ele conta dos danos do celular. Então, depois de 1 hora, você aqui, dedinho subindo, você já nem lembra o que leu. Não. E o tempo perdido que foi Não. isso. É. Nada agregou. De fato, os vídeos, de modo geral, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Tem, tanto que nós usamos. Exatamente, nós usamos e assim, conseguimos chegar a muito mais gente do que antes, né? Sim. Porém, nada como ler um livro, né? Uau. Você medita sobre aquilo que você está lendo, o próprio tempo de leitura é propício para que você medite aquela matéria que você Tem está até lendo. indulgência, meu Deus. Ô, Dácio, prepara aí para nós, por favor, o vídeo, mas você espera, deixa na agulha da paróquia. Ai, meu Deus, vocês vão ver a paróquia que esses irmãos têm. Mas agora eu faço então uma grande pergunta, a primeira pergunta, não é? Diácono Vitor Hugo, pelo Diácono Vitor Hugo. Quem é o Diácono Vitor Hugo? Muito bem. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, acho que já perceberam. Percebemos? O sotaque chiado aqui. Eu amo biscoito Globo. Não, biscoito. O Globo Extra. Globo Extra. E, bom, nasci aí no Rio de Janeiro, estudei, passei minha vida aí, entrei no seminário com 21 anos, né? Depois de ter estudado, eu estudei 4 anos de Direito, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pensava em seguir uma carreira, né, na advocacia. Primeiro pensava em concurso público, ser juiz. Eu acho que você pensava em ser diplomata. Gostava de direito internacional, era bom. Mas eu também passei por um processo de conversão, né? Eu sempre fui católico, meus pais, graças a Deus, sempre me educaram na fé. Porém, na juventude, a gente tem esses momentos de mais rebeldia, um pouco assim, né? Onde a gente acaba se afastando um pouco. E assim foi comigo. Porém, como eu sempre gostei de estudar, houve um momento na minha vida que eu acho que aí Deus agiu por esse meio. Ele falou, poxa, você se diz católico. E eu nunca deixei de identificar-me como católico, nunca. Mesmo quando não vivia bem. Ele falou, você se diz católico, mas você não conhece a igreja. Você não conhece a doutrina da igreja que você diz pertencer. E eu falei, poxa, mas eu estudo tanto. Bom, Deus lhe falou isso em oração. Exatamente. Então eu falei, então eu vou ter que começar a estudar a doutrina da igreja. Nem que seja para depois eu rejeitá-la. Nem que seja para depois eu falar, não é aqui o meu lugar, vou embora. Sim, mas eu falei, me senti desafiado a aprender. A objeção foi ótima. Exatamente. E foi por esse meio que eu comecei a estudar. E bom, se Santo Agostinho estava certo quando dizia que ninguém ama aquilo que não conhece, mas também quando a gente conhece, a gente se apaixona e consegue... Mandou muito bem. Não consegue não amar nessa nossa igreja tão rica, tão linda. Santa. Então, assim... Una Santa Católica. Exatamente. Comigo foi assim, minha trajetória. E conforme eu fui estudando, eu fui tendo esse processo de conversão, de viver cada vez mais profundo. E aí começou, primeiro, uma admiração imensa ao sacerdócio, né? Eu olhava assim os padres, meu Deus, me dava aquele santo ardor no coração. Continua com esse ardor. Com certeza. Graças a Deus. Padre Carlos também. Tô firme, graças a Deus. Eu também, graças a Deus. Então, 8 anos de padre. 8 anos de padre. Eu vou fazer 25 anos de padre dia 30 de junho. Tô cada vez mais apaixonado pela minha esposa, que é Santa Igreja, não é? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e cada vez mais apaixonado pelo meu ministério. E o senhor vai ser ordenado padre? Esse ano, se Deus quiser, em julho, já nós somos 6 diáconos na minha 6 turma, diáconos. então mais 6 novos sacerdotes aí para a igreja, graças a Deus. Que maravilha. Isso. E aí, entrei, discerni minha vocação, vi que não era simplesmente uma admiração, mas que era um chamado autêntico mesmo. Muito bom, muito bom. A virada de chave foi nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Olha. Né, que eu fiz no nosso seminário. Nós temos como apostolado próprio também, no nosso instituto, a pregação dos exercícios espirituais. E na época até conheci o Padre Carlos, né, ele ajudava com contato vocacional na época, estava recém-ordenado.
E fizemos amizade, conversamos muito e foi uma graça, assim, de primeiro estado. O Santo Inácio, ele distingue vários tipos de graça. Tem algumas graças que a gente tem que discernir mais profundamente, fazer pró e contra, nos colocar todos aqueles métodos que ele dá para a gente discernir. E tem graças que Deus fala no coração que a gente não duvida, que é impossível duvidar, que ele mostra com clareza e a gente não duvida. E assim foi comigo, a minha vocação foi muito forte nesse sentido. Então, graças a Deus, desde aquele momento, eu já, no próprio retiro, no final do retiro, eu já pedi ingresso ao noviciado. Né? Depois eu voltei para o Rio de Janeiro só para pegar minhas coisas e já voltei para São Paulo. E agora, já em São Paulo há 8 anos, tive a graça de missionar mais ou menos 1 ano e meio no Equador. Né? Ajudei no nosso noviciado aí como Bedel, um ajudante do mestre de noviço. E também fui enviado à Grécia para estudar durante 2 anos. Né? Estudei grego antigo. E aí, por isso que já misturei um pouquinho de sotaque. Já perdi o carioca, já misturei. E no seminário, nós somos mais ou menos uns 50 seminaristas. E aí tem seminarista do Brasil todo. Né? Da Bahia, de Minas, de São Paulo, do Sul. Então, aí a gente cria uma linguagem própria até. Dialeto. Uma linguagem própria foi muito bom. Eu sou mineiro, mas eu falo, oxe, não tô entendendo. Minha mãe falou, meu filho, onde é que você aprende? Hoje você não falava hoje? O que é hoje? Eu também pego. Mas antes da paróquia, eu gostaria de convidá-los a rezarmos em outro idioma, como eu vejo que vocês rezam tão bem, e eu creio que isso agrada tanto ao bom Deus e que evangeliza muito. Padre Carlos, que oração o senhor sugere em que língua? Eu acho que latim, né? Latim? Vou fazer uma oração? Isso. Uma Ave Maria, um Pai Nosso. Pois vamos lá, o senhor puxa e a gente acompanha. Tá. O Pai Nosso e a Ave Maria, então, em latim, que é a língua da Santa Igreja, a língua oficial da Igreja. É uma língua morta e a Igreja sabiamente a toma como sua língua para não haver más interpretações. Então, aquilo que é. Ô padre, olha que engraçado. Tô brincando aqui, gente, mas vou falar assim. O pessoal é burro mesmo, né? Porque... brincando aqui, ninguém ficou ofendido. Ninguém ficou ofendido, não. O pessoal é burro mesmo. Eles falam assim, nossa, mas a igreja é arcaica, fica usando uma língua morta, não sei o quê, o latim já passou. Fala, sim, por quê? Porque a igreja, 2000 anos de história e vai continuar até que Cristo volte. E o latim não muda. Exatamente. O língua morta, que seria uma coisa pejorativa, para nós significa um idioma que não vai mudar. Não vai pegar, não vai... É garantia daquilo que foi falado. Garantia de autenticidade. Eu consigo ler um documento, precisão, segurança. Nós conseguimos ler um texto do ano 500 tranquilamente, ano 1000, de hoje, documento do Papa que lança hoje em latim. Isso. E não tem que ficar interpretando o que essa palavra na época era usada. Eu vi uma frase, o latim está morto, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, isso, pessoal. Então, quando eu vi esse argumento, um dos motivos pelo qual o latim é a língua oficial da igreja, e a igreja são documentos que nós usamos sempre para o futuro, passado. Sim. Então tem que ser estável mesmo. Sim, né? Exatamente. O idioma ele tem que ser estável porque é justo para isso, para transmitir para o futuro o que estamos fazendo hoje. Sim. E se a língua muda tudo igual o pessoal fica mudando, querendo mudar, exato. O pessoal lá da frente não vai entender o que a gente escreveu hoje. Não. Né? E a igreja sábia, santa, inteligente demais, né? Mas é isso. Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Vamos lá. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém.
E agora podemos rezar em grego? Aí Que oração vamos fazer em grego? Pode ser também Pai Nosso, Ave Maria talvez? Pode ser, Ave Maria, essa eu não vou acompanhar os... Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ο Ιησούς. Αγία Maria, Θεοτόκε, παρακάλει αμάς τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Amém. O recaritomene, a pronúncia foi boa? Que χαριτωμένη. Isso. Que χαριτωμένη. Que caritomene, essa eu entendi. Cheia de graça. Isso. Essa parte eu sei. Essa pronúncia é a pronúncia do grego moderno. Do grego É moderno. porque muita gente fala, mas você está pronunciando como grego moderno, porque o grego é uma língua viva, diferente do latim. Sim. O grego que se fala hoje na Grécia é o mesmo grego de antes. Sim. É claro que Koiné. o koiné, o clássico, tem vários, né? O koiné é um dialeto do grego O clássico. dialeto do Que dentro do grego clássico, ou melhor, do grego antigo, você tem o jônico, o dórico, Perfeito. o homérico, o koiné, etc. Sim. O koiné era tipo o inglês de hoje, né? Era o grego que todo mundo aí mais ou menos falava em todos os lugares do Império Romano. Porque isso é interessante, né? O Império Romano, a língua oficial era o grego. Sim. É claro que na cidade de Roma, nos documentos oficiais, era o latim. Ainda se falava também o latim. Mas no Império, de modo geral, a língua que unificava era a língua comum, que era o grego. Então, bom, e hoje a gente tem algumas traduções de algumas orações em grego que está em grego antigo, em grego koiné. Só que são, na minha concepção, algumas traduções servis, que os gregos nunca rezaram assim. São traduções servis do latim, inclusive. Então, por exemplo, tem uma que fala Haire Maria, Mater Theou. Mãe de Deus, Mater Theou. Mas eles nunca chamaram Maria de Mater Theou, Theotokos. Sim. Né? Mãe de Deus, Theotokos, aquela que gerou a Deus, geradora de Deus. Então, como é uma língua viva, a gente reza do jeito que eles rezam. E aí a pessoa chega e fala assim, mas vocês rezam latim na missa. Qual parte? Kyrie eleison. Ai, meu Deus, que é grego. Kyrie eleison. E que eleison é uma pronúncia moderna. Do grego moderno. Não do latim, gente. Se fosse falar com a pronúncia reconstituída ou erasmiana antiga, é eleison. É eleon, que seja já gastaram um tempinho no E. No segundo E. É um eta, é um epsilon e um eta. Sim. Eison. E não ei, porque no moderno o eta é ita. Mas hoje a pronúncia correta para nós rezarmos ou cantarmos da Santa Missa, eleison. O Kyrie. Kyrie eleison. Eleison, isso. Se a gente fosse fazer uma pronúncia antiga, deveria ser Kyrie eleison. Sim. E o Christe eleison. Também, Christe eleison. Ou poderíamos falar Christe, que é um ri e um ro. Ri. Sim. Christe. Que é Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Mas não apenas isso. Tem um sentido espiritual muito forte nisso. Sim. É bem profunda essa oração, né? Tem várias análises que se pode fazer. Eu conheço uma, né? Que no Império Romano, né? Quando os generais voltavam de uma batalha, né? Vitoriosos, eles chegavam para o imperador e falavam Kyrie eleison. Né, e se ajoelhavam, como que o imperador ele tinha um poder sobre a vida e sobre a morte. Exatamente, para mim é a melhor versão. Não é apenas um pedido de perdão, mas é uma submissão, mas uma crença profunda na misericórdia do Senhor. E esse Christe também, o Ki-Ro, né, o Ri-Ro, é o que a gente tem na arte sacra, parece muito, né? Sim. Que é um X e um P que o pessoal vê nas casulas, às vezes não entende. PX, né? O que é o PX? Né? É Cristo, é o monograma de Cristo, né? O que Constantino viu no sol, que são duas letras gregas da inicial do nome de Cristo. Alguns pensam que é Pax. Pax, a vida de hoje fala que é Pax. Uau! Vocês já se apresentaram, já entramos nas questões de Tomás. Por favor, nos apresentem Santo Tomás de Aquino. Agora não vai ficar nada fácil, mas eu joguei a bola para vocês. Até conversava no carro com o padre. É mais fácil falar da doutrina de São Tomás do que da vida, né? Junta tudo.
junta tudo. Confesso que não somos grandes especialistas sobre a biografia propriamente de Santo Tomás, mas é um santo que foi muito importante, principalmente pelas suas obras, mas também a sua vida tem histórias fantásticas, né? Ele nasceu em 1225, em Rocaseca, na Itália, região do Laço, e era de uma família nobre. Tem até histórias da vocação dele. Uma engraçada é isso, ele quando estudava ainda com os beneditinos em Monte Cassino, se eu não me engano, de São Bento. ele quis es Deus, né? Quem é Deus? Ele sempre teve esse interrogante no coração, essa sede de conhecer o profundo, assim, conhecer a razão de todas as coisas, que é o que ele vai passar toda a vida dele explicando, né? E ele estudou muito, aí sempre se destacou nessa seara. Foi estudar em Nápoles, depois, quando jovem, e aí conheceu os frades da Ordem de São Domingos, da Ordem dos Pregadores, os dominicanos. E se encantou com aquela vida mendicante, com aquela vida de pobreza, aquela vida de entrega a Deus, e de estudo, de apostolado, de pregação, de devoção à Virgem Maria. E ele decidiu entrar. Então imagina, um jovem que era de uma família nobre, né, uma família rica, se fazer mendicante. A família tentou dissuadi-lo de todo jeito. Chegou a prendê-lo na torre da família e a contratar uma prostituta para ver se ele se deixava vencer pela luxúria. Exatamente, tem essa história famosa, né? Ele, de fato, estava, se eu não me engano, em viagem e o sequestraram, seus próprios familiares o sequestraram e o aprisionaram na torre da família, fizeram de tudo, acho que ele ficou 1 ou 2 anos preso. Uma anedota interessante desse período é que uma das coisas que ele mais gostava de fazer era ler. E eles privaram ele da Sagrada Escritura, né? Não deixavam que ele lesse. E ele começou a reescrever os trechos que ele sabia de memória da Sagrada Escritura para que ele pudesse ler. E depois pegaram esse manuscrito, eu acho que estava 70% da Sagrada Escritura escrita. Hein? Imagina. Isso um jovem, né? Um jovem. Então, é uma memória prodigiosa também dos medievais, não? E dele de modo especial. Ele também tinha muito da ciência infusa. Demais, né? Tem que ter sido iluminado. Para fazer o que ele fez, não tem... Tinha história de que ele ditava, né? Não era tudo que ele escreveu, não é tudo que nós temos dele que foi escrito pela sua própria pluma, né? Até porque senão seria ininteligível, né? Ele tem a fama, né? O chamam de litera inintelligibilis. A letra dele era muito feia. Era muito feia, extremamente de médico. Tem um manuscrito na Biblioteca Vaticana. De médico. Uma das professoras que nos deu aula na Grécia de grego, ela trabalha na Biblioteca Vaticana com manuscritos antigos, e ela nos mostrou, ela tirou uma foto do uncial do manuscrito de Santo Tomás. Gente, é latim, mas parece árabe, você não entende nada, assim, completamente ininteligível. Então, graças a Deus, ele se serviu de secretário, de amanuense, e ele diz a anedota que ele ditava 4 ou 5 livros ao mesmo tempo para 4 ou 5 secretários. Então ele ditava, porque era demorado escrever. Eu leio 4 livros ao mesmo tempo, mas ditar 4 eu não consigo. Imagina, ele citava aqui, anota aí. Temas distintos, né? Temas distintos, livros distintos. Sim, E aí, enquanto ele escrevia, ditava outro, depois outro, aí voltava e continuava. Então, assim, isso não tem como dizer que não é prodigioso. Há relatos de que ele chegou a ditar livros enquanto dormia. Eu não duvido. Meu Deus do céu. Eu não duvido. Mais prodigioso ainda. Ou outros relatos, como por exemplo, esse é famoso, né? De que ele estava numa querela filosófica tremenda, não conseguia resolver aquela questão, não conseguia luzes para resolver aquela questão. E ele parou tudo, os escritos, foi na capela, colocou a cabeça no sacrário, voltou e resolveu. Eu conto no meu livro Levanta-te de Joelhos, o segredo da adoração eucarística. Que ele... Mas ali no meu livro eu conto da seguinte maneira. Mas eu creio que essa da querela é bem por aí. E que então os frades foram à sua cela, a cela do religioso é o quarto dele. Sim. Foram à sua cela para saber a sua biblioteca, de onde vinha a sua sabedoria. Frei Tomás. Sim. E aí ele andou por todo o convento, foi à cozinha, não estava lá, foi ao jardim e passou por todos os cantos. E chegando à capela, abre o sacrário e coloca a cabeça dentro do sacrário. E ao tirar, ele diz, depois de um tempo, ao tirar, ele diz, é daqui que vem a minha sabedoria. Isso mesmo. Uhum. É místico, Eu amo essa história, eu sempre a conto. Eu posso segredar só para vocês, para os senhores dois e só para mais uma pessoa que com certeza deve estar nos assistindo, que eu faço isso. Olha.
Não colhi como Aí. Tomás, Aham. mas fiz na ousadia de Tomás. Sim, Senão eu não dou conta. sim. Isso mesmo. A ciência sagrada, né? Ela vem de Deus. Deus é que ilumina, né, o nosso intelecto para conhecer, né? Não uma ciência humana. Santo Tomás é farto de histórias nesse sentido. Tem um relato também que eu lembro de ter lido, que um frade também foi Olha, bibliotar. Guilherme, sem amor, tudo é insuficiente. Exatamente. E o Me conta essa história, que eu já tenho uma para lhe perguntar. Para os senhores, me conta aí. E o frade, ele olhou assim na porta, né? E tava escutando vozerio na cela de Santo Tomás. E falou: meu Deus, não é permitido visitas essa hora? Quem que tá com o Frei Tomás? E aí bisbilhotou e viu Santo Tomás discutindo uma questão disputada com nada mais, nada menos que os apóstolos São Pedro e São Paulo. Uau! Discutindo com São Paulo. Então, realmente, não dá para falar que é somente uma questão de capacidade intelectual. Não. Obviamente, tinha muita educação privilegiada que ele teve, mas a graça agiu muito. Com certeza tinha a virtude da estudiosidade. Com certeza tinha muito se debruçar, mas também uma graça sobrenatural. Mas também por isso ele é o patrono dos estudantes, Exatamente. e dos filósofos, e dos teólogos, aí. e dos estudantes que vão para a vida religiosa, sacerdotal. Conta-se também, me parece também que o Papa que o canonizou, porque Santo Tomás, me parece que não tinha um milagre assim. Perguntaram, mas o milagre para canonizar? Sim, sim, Essa frase. Papa viu. Eu não lembro qual. João 22. Será que João, será que é o mesmo? João 22. João 22, né? Isso. Que ele vai e diz assim: cada artigo da Suma Teológica é um milagre. Ele fala, imagina. Cada artigo é um milagre. Agora me contem essa história que eu preciso saber. Santo Tomás era fofinho como o Padre Marlon? Ou Dizem que sim. como o Guga Andrade? Dizem Eu que tenho sim. que fazer essa pergunta. Dizem Olha, que a sim. tradição muitas vezes aponta que sim, há relatos de que ele era bem rechonchudinho, né? Eu ouvi pelo Achei um menos. chudinho, Pra eu não- achei interessante. Pra não, porque, assim, tem duas coisas que eu lembro quando fala disso. Primeiro, que é um relato de que a mesa de estudo dele era adaptada. Era uma mesa de estudo adaptada. Os senhores conhecem a minha mesa na cama? Não. A minha mesa na cama, o Guga conhece, muitos que estão aí. A minha mesa se chama Santo Tomás de Aquino. Olha só. Então, porque eu tenho muita fraqueza nos membros, então eu tenho que pôr os braços na mesa, mas eu também preciso de um espaço por conta da trax. Sim, sim. Então, a minha mesa, que é altar, quando eu celebro na cama, mas também para escrever, ou tomar alguma refeição, ela tem um Sim, 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 essa para eu referência. colocar a barriga, trato, tudo. Era assim, né? Era mais ou menos assim. E o refeitório era assim para ele? Uma anatomia. Eu não sei se no refeitório, porque talvez no refeitório não, porque era comunitário, mas na cela dele, se eu não me engano, a mesa era assim. Yes! E outro relato Estamos era quente, Santo Tomás. E outro relato é o famoso apelido, né, que ele tinha, né, Sim. chamado de boi mudo. Boi mudo, Né? você também é bom. Ele era o boi mudo, né? O boi siciliano mudo, né? Falar. Então, Conta aí por que ele era o boi mudo. eu imagino que primeiro pela sua estatura, Sim. né, pelo seu porte. Segundo, pelo seu temperamento mais apático, digamos assim, mais fleumático, mais tranquilo. Eu vejo que no centro tomista os senhores falam dos 8 temperamentos, ao ver lá o apático. Exatamente, exatamente. Né, o Padre Antônio, que foi nosso reitor do seminário, escreveu esse livro dos 8 temperamentos, Conhecimento de Si. Santo Tomás, a gente fica na dúvida se ele era fleumático ou se ele era apático. Que ele era não emotivo e secundário, isso é certeza. Perfeito, era Porque muito pela racional. organização dele, pela racionalidade e Ok. tudo, isso aí sem dúvida. Agora, se ele era ativo ou inativo, a gente tem dúvida, porque a virtude obrou tanto que ele escreveu muito, Exatamente. ele obrou tanto, ele fez tanta coisa, só que a gente não sabe se ele fez naturalmente, porque ele já era ativo mesmo, ou se foi a obra da virtude e da graça Isso na que é vida mais dele. bonito, porque, de fato, é possível que ele fosse apático ou Pode ser. dramático. Mas por virtude, ele parecia Por virtude, por correspondência à graça, pela graça divina,
deu no que deu. Nossa, trabalhou demais. Escreveu Inativo muito. vai ser, né? Inativo. Não, porque se for fleumático é ativo. Né? Ativo. Então, por isso que é a dúvida, se é apático ou fleumático. Se ele for ativo, é fleumático. Se ele for inativo, é apático. Se fosse ver do ponto de vista normal, Sim. ele seria fleumático para conseguir produzir tudo que ele produziu, né? Exatamente. Então tinha que ser ativo conseguiria. também. Não. E o apático não ia Mas produzir pode ser tanto. pelo caráter, isso pode Mas ser a pelo virtude caráter. aí já vira outra coisa, a pessoa já... Mas é interessante. Então, como ele tinha esse temperamento mais tranquilo, e era extremamente tranquilo, falava pouquíssimo. Então, isso, o boi mudo. Tem uma anedota também, ele na Universidade de Colônia, quando estava tendo aula com o mestre dele, Santo Alberto Magno, né, em Santo Colônia. Alberto Magno. E Santo Alberto colocou uma questão disputada para a turma e ninguém conseguiu resolver. Foi uma questão assim dificílima, ninguém conseguia resolver. E ele resolveu, Santo Tomás resolveu, mas não falou na aula. E os irmãos viram, e eles tinham uma curiosidade tão grande de ver qual era a resposta do Tomás que deduraram ele, o professor. E falaram, ele resolveu, manda ele falar. E aí Santo Alberto mandou ele resolver, e ele por obediência foi até a lousa, né? Resolveu toda a questão, citando os santos padres, citando os filósofos, tudo, resolveu completamente a questão. E aí Santo Alberto Magno falou, vocês o chamam de boi mudo, mas o mugido deste boi ecoará por toda a eternidade. E aquela história também do boi voar. Também tem essa história, né? Que é interessante, é um puxãozinho de orelha na gente, né? Que ele era muito inocente, né? Santo Tomás de fato, uma outra coisa que os frades chamavam ele era de que ele não era um homem, ele era um anjo servido de órgãos, né? Uau, é o doutor Angélico, né? Era uma alma servida de doutor órgãos. Angélico, né? muito puro, muito puro. Uma pureza, uma inocência, né? E os frades foram Um anjo servido de órgãos. Isso é interessante porque você pensar, ele era gordinho e tudo. Eu ouvi falar já, né, que foi uma graça que ele pediu. É literatura apócrifa, viu? Eu ouvi falar. Que foi uma graça que ele pediu para esconder a tamanha penitência e austeridade da vida dele. Bendito seja Olha Deus. só. Que ele era extremamente penitente, extremamente austero, mortificado, porém para que isso não o empalidecesse, não o deixasse, Deus deu a graça de que ele fosse Não é porque robusto. ele era um glutão. Não, exatamente. Não, exatamente. Então, bom... Talvez por conta de alguma enfermidade. Pode ser, talvez hoje te diria um hipotireoidismo, não sei, alguma coisa assim. Sim. Poderia ser, talvez, com a medicina. Uma de hoje. genéticazinha que já Mas são contribuiu. conjecturas. Ou talvez a alimentação do convento da época, não sabemos dizer. Mas, bom, e ele era muito inocente, os frades chegaram para ele e falaram, Frei Tomás, tem um boi voando, é uma vaca voando, né? Uma vaca voando lá na janela. Ele foi correndo, não, né? Ele foi andando. Porque a passos bem... Chegou lá, olhou e não viu nada, e aí os frades começaram a rir. Ah, tá rindo. Aí ele, Aí ele, Frei, você só acreditou que tinha realmente um boi voando? Aí ele falou, bom, eu pensei que era mais fácil um boi voar do que um religioso mentir. Uau! Do que um padre mentir. Olha só. Um consagrado, um missionário mentir. É. Do que um pai de família católico mentir. Uma mãe de família, um catequista, um missionário. Verdade. E até abrindo esse parênteses, né, padre? Essa questão da mentira é muito interessante. Um dia... Porque as pessoas, é isso, às vezes um pai de família católico, um padre, um religioso... É porque a mentira no mundo, o mundo é da mentira, né? Satanás é da mentira, pai Jesus da mentira. disse. Né? É da mentira. Aí nós sabemos. Agora é interessante quando pessoas, digamos assim, de religião mentem assim como se nada. Não dói a consciência, né? Eu tenho um caso engraçado. Uma vez, uma amiga minha, antes de eu entrar pro seminário, aí eu tava de férias aí ela foi e falou assim, ô Carlos, você podia ir na casa do menino tal, que era um amigo nosso? Fala com ele, que ele... aí o que acontece? Esse menino tava usando droga. Sim. Né? Carlos, vai lá, vai na casa dele, fala com ele que você tem amigo policial e que falou que já tá de olho nele. Pra ele ficar com medo e parar de usar a droga, né? Aí eu peguei, olhei pra ela e falei assim, uai, não posso fazer isso não, eu vou falar mentira. Vou falar mentira, eu posso falar com ele isso, falar, não mexe com isso não compensa, etc. Não vou falar mentira. Não, só é uma mentirinha santa, eu falei. Mas olha,
a cabeça da... Mentira santa. Olha só. Uns também usam mentira comercial. Olha. Mentirinha. Enquanto Santo Tomás fala que a mentira é uma matéria grave, né? Perecer, né? É uma... intrinsecamente mal, um ato intrinsecamente mal. Não tem como ela ser boa. Pode tirar um bem daqui. Não, você não pode fazer um mal para tirar um bem. Não existe isso. Não existe na moral católica, tomista. Exatamente. A coisa para ser boa lá na frente já tem que começar boa. Exatamente. Nunca. Na Santa Igreja, no entendimento de Nosso Senhor e dos seus brilhantes mestres, os fins podem ser justificados pelos bens. Isso não de existe. modo algum. Nunca. Que sim pode haver o que a gente chama o princípio de duplo efeito, que você realiza uma ação boa ou indiferente e buscando um efeito principal bom e que tem uma probabilidade de ter um efeito secundário não desejado, não querido, mal. Aí você, em prol do bem, você suporta essa probabilidade desse efeito mal. Mas fazer o mal diretamente, buscar o bem, não existe. Não existe. Eu quero pedir para que vocês contem sobre a paróquia. Vamos começar pela paróquia, depois me conta do Instituto. Quero saber também do Centro Tomista. Que história é essa? O Papa Francisco, há muito tempo, não sei quanto tempo, mas ainda hoje no hospital, liga diariamente para uma paróquia. Vocês sabiam disso, amados filhos? O Papa Francisco liga diariamente para um pároco. E essa paróquia, onde é que está o Padre Carlos? Diácono Vitor, conta pra gente. É a paróquia Sagrada Família na faixa de Gaza, né? Na faixa de Gaza. Todo santo dia o Papa Francisco liga para o pároco. Liga. Tanto liga que é interessante até fazer essa questão sobre o Papa, que uma coisa que me dá uma certa tristeza, as pessoas ficarem criticando, ficar assim, isso aí para mim é estranho à religião católica, né? Isso é diabólico. É diabólico. Porque o Papa ele é muito coerente, por exemplo, quando ele fala que tem que ajudar os pobres, tem que se preocupar, porque imagina, o Papa todo dia liga pro padre do nosso instituto que está em Gaza, todo dia, e pergunta para ele como que estão as coisas lá, conversa e tem essa preocupação de perto, ajuda, colabora. O Papa é muito coerente nesse sentido, sabe? Ele fala que tem que ajudar os pobres, mas ele faz isso, entende? E a paróquia, família amada, que está na faixa de Gaza, em Gaza, onde tem esse conflito que nós estamos vivendo há muito tempo, muito derramamento de sangue, ali na terra de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paróquia é do Instituto Verbo Encarnado, do qual fazem parte Padre Carlos Gonçalves e Diácono Vitor Hugo. Então, quando eles me contaram que antes de a gente entrar no ar, eu fiquei numa alegria tremenda. Vocês já estiveram lá? Não. Não, nunca tive a oportunidade. Mas existe quem lá, então? Um padre de vocês? Quem mais? O padre Romanelli. Romanelli. Padre Yusuf também. E o provincial de lá é o padre Carlos Ferreiro. Xará do Senhor. Vamos ver esse vídeo? É o Papa falando com a paróquia. Coloca o som pra gente, Dácio, por favor. Yusuf. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Il pollo, le ali, il resto dei polli, il resto del pollo, la salita che sta Santo Padre. Lo che quedò del pollo ayer. Quasi tutti il compound qua ha mangiato pollo. Casi Pollo. todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il doctor Atallah. E también el doctor. كلت فراخ النهارده دكتور كلت قاعد فراخ النهارده الحمد لله Salam alaikum. حبيبنا Bye bye. Bye bye. Ok, muchas gracias Santo Padre. Muchas gracias Santo Padre. Grazie tante. Vuoi ringraziare, pregare per lei, chiedere sempre prega per loro. E prega a favore, non contro. Sì, date grazie Santo Padre. A domani. Date grazie. A domani Santo A Padre. domani. Ciao, Shukran. Shukran. Domani.
شكرا. E é bonito ver que o Santo Padre, ele brinca, ele Sim. pergunta se eles comeram, quer saber como está a alimentação Sim. e traz aquele carinho de pai, de pastor. Foi isso. E não só nessa missão, né, padre? Tem também, dá para citar a missão de Papua Nova Guiné, também uma missão que nós temos Sim. na Oceania, que o Santo Padre visitou ano passado, né? Uau. Foi agora, há pouco tempo. E a Oceania aí, a missão aí, ela é nova, sabe? Sim. Nova enquanto assim, me parece que ela tem 60 anos de A evangelização. evangelização do país é Ou recente. menos, 55. O primeiro catequista ainda é vivo. Olha, Então lá é como se fosse um Brasil Lá, 1.500 anos atrás. Não, 1.500, 1.450 anos atrás, Sim. sabe? é bem rudimentar tudo. E aí o Papa, ele... Olha que interessante, o padre daí, uma vez que ele foi... Uma vez o padre, né, que está aí, foi na Itália, foi em Roma, e levou alguns paroquianos daí, sim. para conhecer e tudo, que são assim, índios, tudo tribos de índios. E aí o Papa os recebeu. E ficou muito, isso foi em 2019, ficou muito amigo do padre. E passou a ser amigo, de trocar e-mail com o padre daí, Ajudar preocupado, a missão. ajudar economicamente a missão e tudo. E o Papa falou com eles aí que ele ia fazer uma visita para retribuir essa Sim. visita a Roma. E o ano passado foi lá. O De Papa fato, ele o fez. De cadeira de roda, rodas, foi lá. Papua Nova Guiné. E lá não Viva tem o muita... Papa! Viva! E olha a força que tem missionária, né? Porque porque lá os missionários nossos não é um lugar fácil de ir. Não. Não é o aeroporto, não é fácil, não é? E o Papa vai de cadeira de rodas. Esse grupo visita. de papuanos que foi a Roma, eles se emocionaram quando chegaram na Itália, porque foi a primeira vez que eles viram asfalto, Meu Deus. cimento. Moram no mato mesmo. É mato. Você vê a foto do nosso quadro, ela é descalço no mato. Então é uma realidade bem indígena, assim. Nós queremos saber do Centro Tomista, mas vamos colocar agora o contato do Instituto do Verbo Encarnado, Isso. porque com essa presença magnífica do Padre Carlos Gonçalves e do Diácono Vitor Hugo, até eu tô querendo entrar no Instituto do Verbo Encarnado. Até o Guga está revendo a vocação dele para entrar no Instituto. Eu estou assim maravilhado. Eu vou dizer mesmo. Conta pra gente, Padre Carlos, já com o Vitor, o que é o Instituto do Verbo Encarnado, fundação, como nasceu o carisma, apostolado, espiritualidade. Tá aí, gente, na tela, aparecendo o Instagram do Instituto Verbo Encarnado. Quer começar? O Instituto é uma ordem religiosa relativamente nova, fundada em 1984. Já vem com essa primavera da igreja com o Papa João Paulo II, Sim. né, essa graça. É um instituto missionário, né? Então, Só um momentinho. Guga, me dá mais limonada, porque eu estou fazendo tanta limonada no podcast de hoje que eu acho que eu vou me converter ao final do episódio. Os senhores aceitam limonada, café? Eu ainda tenho aqui, obrigado. Querem um cafezinho? o café eu aceito. Então nós aceitamos. O Jô Soares tinha como que chamava? Ah, é mesmo, hein? Esqueci o nome dele. Seu nome. Hã? Alex. O Jô Soares tinha um Alex, eu tenho o Guga. Então nós precisamos de limonada, café e água. Uau! Tem pão de queijo aqui pro Mineirinho. Tem aqui umas balinhas de goma que eu aprendi com o Vilela, do Inteligência Limitada. E tem também aqui torcida. O salgadinho se chama torcida, porque tá todo mundo aí na torcida querendo fazer dos limões da vida limonada. Isso. Com esse instituto maravilhoso que eu estou apaixonado e com Santo Tomás. Desculpa, pois não. 1984 isso. nasceu. Isso, é um instituto missionário, né? Então, atualmente estamos em torno aí de 40 países, 40 e poucos. Uau! E Todos os continentes? todos os continentes. Benza a Deus. Inclusive temos um princípio assim de ir onde ninguém quer ir, sabe? Então, até mesmo essa paróquia de faixa de quê? Esse é o onde- princípio do instituto. ir onde ninguém quer Ir ir. onde ninguém quer ir. Isso. A partir do pai fundador. Sim. Qual o nome dele? Padre Carlos Miguel Buela. E o padre Carlos Falecido. Miguel?
Faleceu? Faleceu em 2023. Ah, faz pouquinho. É. Quantos anos ele tinha quando faleceu? Ah, bastante. 83, Tem muitos, né? É. Os senhores aceitam açúcar ou adoçante? Puro mesmo. Os mais fortes tomam café puro. Eu ainda não cheguei nesse grau tomista, Eu gosto. mas eu vou me converter. Ao final do podcast, assistindo depois 20 vezes, no mínimo, o episódio de hoje. Eu gosto assim mais puro. Então, isso, missionário e realmente missões difíceis. Por exemplo, na nossa província mesmo, igual Peru e Bolívia, Equador até que é melhor assim. Mas, por exemplo, quando eu fui em Peru e Bolívia, eu não podia acreditar. Eu me formei aqui no Brasil, estudei aqui e sempre estive por aqui porque eu trabalhava com as vocações, promotor vocacional, sempre estava na fábrica aí. Então eu não... Gostei da fábrica. Tá na fábrica. Sempre trabalhei mais na fábrica. Chão de fábrica, o senhor, Chão como o de pessoal fábrica, fala. E agora indo, por exemplo, tem uma missão nossa agora, que eu fui até levar 2 missionários, tem uns 15 dias aí, para Oruro, na Bolívia. Uau! É uma paróquia, 3.700 metros de altitude. Imagina, 3.700 para cima. Como que eu fico com atráqueo? Padre, olha, eu te indico, acho que comprar passagem para o senhor já é perigoso. Só de você entrar no site para comprar passagem para ele já é perigoso. Meu Deus! A coisa aí é feia. Muito frio, não dá para respirar direito, ar seco, Sim. parece um deserto lá, assim. E muito pobre, muito carente, entende? Aí são missões que, assim, eu não podia acreditar. Que às vezes o padre passa dificuldade econômica, de faltar comida, Eu acredito. entende? Eu perguntei para um padre agora, se tem 15, 20 dias, padre Rosendo, está em Tipaia. Falei, padre, deixa eu perguntar para o senhor. Ele deve estar uns 15 anos na missão lá. E Tipaia é mais difícil que Oruro. Falei, padre, deixa eu te perguntar, como que o senhor sobrevive? Como que o senhor sobreviveu? Não sei, como que o senhor sobrevive? Ele falou assim, olha, a gente tem que fazer o que as pessoas fazem. Aí eu aprendi a caçar, pescar. Então o padre tem que caçar, E comeu. entende? Anda de moto, por exemplo, ele tem uma caminhonete que ele ganhou agora, até bonita. Eu falei, padre, agora tá bom, eu gostei. Mas que ele... Agora, o que eu tô achando bonito aqui no meu coração é que quando um jovem entra no Instituto dos Senhores, ele já é treinado e preparado para isso. Sim. É preparado. A querer ir onde ninguém quer ir. O carisma, formação, né? A viver essa vida frugal. É. A viver essa vida de um martírio. É um martírio. É um martírio. Então não se entra para fazer sucesso. Não se entra buscando holofote, mas se entra buscando santidade. São Bernardo de Claraval, ele colocava na frente dos mosteiros, né? Ad quid venisti? A que vieste? A que vieste a vida religiosa? Para que você veio? Foi para passar bem? Foi para estar bem? Ou foi para fazer a vontade de Deus? Em busca de conforto, delícias. Exatamente. E não é fácil, não. A gente vê as fotinhas, até é legal. Você vê uma fotinha de gás aí, ó, que bonito o padre lá, mas estar aí não é simples, né? Isso eu ia falar também, que o padre comentou dessa missão na Bolívia, e também temos várias outras missões assim, que são muito difíceis, mas que não tem aquela glória do missionário, entre aspas, tanto dos outros, que veem e falam, nossa, olha só esse missionário. Por exemplo, nós temos uma missão na Tanzânia. É uma missão extremamente pobre também. Eu missionei lá. Olha só. Esse aí, o Chefe. Lá é perigoso ser cristão. Sim, sim. Então, a missão na Tanzânia, ela é extremamente difícil. Imagina, os missionários contam que quando chegaram, eles não tinham água potável. Sim. Tinha que caminhar, acho que 3 quilômetros para pegar numa reserva natural de chuva a água que usava para tudo, essa água, a mesma água. Eu não tinha água, nem luz e nem banheiro. Exatamente. E eles comem com as mãos. Exatamente. E se limpam com as mãos, Isso. fazem Se tudo com limpam essas com mesmas as mãos. Né? mãos. Então, assim, são coisas que você olha e você fala, meu Deus, é uma missão muito difícil. Só que, por exemplo, uma coisa que também nós observamos na Tanzânia são os frutos abundantes de conversões, de batismo. O padre escreve crônicas, às vezes ele um final de semana faz 200 O batizados. padre Carlos é 300. cronista?
outro padre, o padre de lá. Isso, É o de lá. o padre... 200 batizados no final de 200 semana? batizados, fazem acampamento de coroinhas com 500 coroinhas. Mas então vocês são São Felipe Neri na Índia. Nossa, é impressionante, você olha lá e que coisa linda, eles cantando em latim. Tô apaixonado por esse instituto. Então, assim, é uma coisa linda. Você olha assim, é lindo. Obviamente, muito difícil. Você vê o padre lá, um palito, só tem osso ele. Mas eu imagino que o coração dele vendo, ele conta, nas crônicas que escreve, paroquianos que caminham dias para ir à missa. A missa. Então, gente, isso é um testemunho, incrível, E muito eu- edificante para o E próprio eu padre. gostei, Diácono, quando o senhor falou, não é a glória do missionário, é a glória do Senhor que nos manda. É isso mesmo. O padre fica esquecido em muitas missões. É esquecido enquanto, assim, por exemplo, aqui, Peru e Bolívia, que é pertinho da gente aqui. Eu não conhecia essas missões. Isso, exatamente. Padre E do meu nós instituto eu não sabia, nem sabia que era assim. não Me sabíamos assustei, falei, das rapaz. dificuldades, né, que ele passa, do lado. no silêncio ali, as dificuldades que ele tem no coração dele ali para perseverar no bem, não ver os frutos da missão. Às vezes ele pensa, meu Deus, eu tô pregando, eu tô me sacrificando, eu tô aqui. Darcio, você consegue colocar aí na tela pra gente o Instagram do Instituto? É Verbo Encarnado BR, né? Isso. Porque aí você pode mostrar pra gente um pouquinho de fotos, de vídeo, e o pessoal também se sentir motivado a entrar, como eu também já estou quase aqui parando o podcast para entrar para ver mais. Me conta um pouquinho aí, São as gente. férias. Botando a foto aí. A gente deve foi, acho que na Feira Vocacional, lá em Osasco, né? Acho que foi. Uau. E tem as irmãs também, né? Tem as Família irmãs. Religiosa do Verbo Encarnado. Isso. E o Instituto das Irmãs? Também, as Servidoras servidoras do do Senhor e da Virgem de Matará, que é a rama feminina da nossa Virgem de congregação. Matará. Virgem de Matará. Uhum. Isso, aí tem várias fotos. aí Essa do paróquia eu não Instagram. sei onde que ela é, não é em Gaza, não. Não, isso deve ter sido na Aqui deve ter algum Convivência. leigo ligado ao Instituto? Ah, sim, deve ser. Um voluntário. Aí foi uma apresentação cultural que eles fizeram no auditório lá da Unítalo. Porque a gente também dá aula lá no Liceu Santo Amaro, né? Sim. Eu tive a oportunidade de dar aula Ana, alguns anos. Unítalo. Aí ordenação que teve. Aí Jornada das Famílias, essa onde está o ostensório. Sim. Também. Aí acho que eram mais ou menos 500 pessoas estavam Uau. com a gente nesse dia. Famílias da nossa terceira ordem. Isso. Eu ia perguntar. A terceira ordem são os leigos. Os leigos, isso. Leigos que se comprometem, né, também com o nosso carisma. E como que se define o carisma? A finalidade do carisma, assim, evangelização da cultura. Evangelização da cultura. Seria uma cristianização, né, da sociedade. Uau! Então a sociedade atualmente se busca uma descristianização, nós é cristianizar. Então, E o mundo hoje quer mundanizar a igreja. Isso, E alguns entram nessa onda. isso mesmo. O Isso mesmo. carisma, ele é justamente o mistério da encarnação, o mistério de Deus Pronto. que se fez homem. Então a O gente próprio também, nome do Instituto. nós temos que ser outra encarnação do Verbo e transformar todas as realidades humanas. Cada missionário, outra encarnação do Verbo, Exatamente. cristianizando, mudando a sociedade. Assumindo a cultura, purificando ela do pecado, porque Cristo não assumiu o pecado, assumiu a humanidade, mas não o Uau. pecado. E divinizando, transubstanciando, elevando, transfigurando essa realidade Fazer o que a igreja faz, né? para Deus. Porque a igreja Bravo! não faz isso. Você vê que a igreja não é contra a cultura. Sim. Só que ela sabe muito bem o que é cultura e Exato. o que é o mau costume. Exatamente. Que as pessoas Gostei. confundem, né? Uma coisa é cultura, outra coisa é mau costume. É. E aí, Santo Tomás entra também bastante nisso pela questão das Em virtudes. cheio. Entra em cheio. É isso. De fato, nosso carisma ele é extremamente tomista. Nós temos fatores inegociáveis do nosso carisma. Porque você falar evangelização da cultura parece algo muito inacessível, mas isso com o tempo, nos capítulos gerais, os padres foram concretizando, né, e colocando isso em pontos concretos. Então, um deles, por exemplo, é o estudo da doutrina de Santo Tomás de Aquino. É inegociável. Inegociável. Enquanto o verbo encarnado for Inegociável. verbo encarnado, nós vamos estudar Santo Tomás. É a fidelidade ao magistério da igreja, liturgia séria, busca de Os votos que vocês fazem. Fazemos 4 votos: pobreza, castidade e obediência, e um 4º voto de escravidão mariana pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Uau! Eu não sabia desse 4 voto. Eu também sou escravo
de Jesus, sabedoria encarnada Isso. através de Maria Santíssima. Através de Maria. Todos fazem esse voto, esse quarto voto. Exatamente. No noviciado. Muitos de nós já entramos consagrados, Já entra, mas aí depois, quando a gente faz a profissão religiosa, a gente eleva essa consagração ao nível de voto público mesmo. Tá explicado. Tá tudo explicado. Agora me conta. Conta pra gente. Darcio, coloca aí pra gente na tela, Centro Tomista. Isso é Gente, importante. quando o algoritmo, como diz o diácono Vitor, me mostrou, eu falei, o quê? Centro Tomista? Como é que é isso? Centro Tomista. O que é o Centro Tomista? Porque eu amo, eu curto as explicações, as brincadeiras, os ensinamentos, as palestras. O podcast... deixa eu perguntar uma coisa antes. Por que o podcast é Mordendo a Verdade? Mordendo a realidade. A realidade. Isso. Por que tem esse nome? É justo por Santo Tomás mesmo, Jaco. O morder a realidade é um dos fatores inegociáveis do nosso carisma, que vem da doutrina de Santo Tomás, porque Santo Tomás ele é realista, ele não é idealista, e nem racionalista, ele é realista. Nós vemos a realidade tal qual ela é. O ser, que é o núcleo da metafísica de Santo Tomás, é que Deus é o próprio ser subsistente e todos os entes, nós somos seres participados na medida da nossa essência. Isso é a realidade. E isso vai contra todo o relativismo. Como ente, eu concordei com tudo. Mas por que mordendo? Porque ser realista é isso. Eu acho que é uma expressão em espanhol faz mais mesmo, sentido. assim, Mas morder a realidade é ser realista. Essa é a minha realidade aqui. Uma expressão em espanhol. Mordendo. Morda a realidade é seja realista. Mas isso também ficou ótimo, porque ficou muito atual, chama atenção. mordendo Deu pro cachorrinho, botar o cachorrinho na vinheta. Chama Pegar, atenção, pegar. é bastante interessante. Mas é uma coisa bem gráfica mesmo. Morder a realidade. Seja realista, morde essa realidade aqui. Não fuja desses parâmetros que a realidade está te dando. Porque às vezes a gente fica no idealismo, né? Seria bom isso, seria bom aquilo. Não, peraí. Vamos lá. Na realidade que eu tô, no país que eu tô, na realidade que me toca evangelizar. Como é que eu vou fazer isso? O podcast que os senhores têm, Mordendo a Realidade, é uma das atividades do Centro Tomista. Isso mesmo. O Centro Tomista ele foi pensado para a gente, desde o início, né, a ser uma plataforma de cursos de filosofia e teologia tomista. Uau! Essa foi a nossa ideia inicial. É a Quando nossa nasceu ideia. o Centro Tomista? Foi agora, tem 3 meses. O nascimento dele funciona assim, ó. Essa experiência que nós tivemos, igual eu quando entrei no seminário, né? Eu já era advogado, já trabalhava, já estava assim. E é interessante que quando eu era advogado, tinha uma coisa que me inquietava. Sabe o que era? Às vezes, porque na faculdade eles te ensinam basicamente copia e cola, sabe? Ctrl-C, Ctrl-V. Você tem ali... O famoso. Você tem um ordenamento jurídico, você tem as decisões do juiz. Eu sei que hoje está pior ainda, hein? Isso na minha época que era assim. Imagino que sim, amado irmão. Hoje tá um absurdo. Não hoje, já tem um tempinho que eu já vejo que tá um absurdo. Eu falei, rapaz, mas tá tudo errado. Mas isso é outra coisa. Mas assim, o que eu via já na minha realidade, como advogado? Às vezes eu tinha que atuar num processo, fazer uma defesa de uma pessoa, só que o que acontece? Às vezes a legislação não me ajudava, eu não achava um ponto de... Sim. Eu tinha que fazer a justiça para alguém. A legislação não me amparava. A doutrina jurídica também não, a jurisprudência, que são as decisões dos juízes, eu não achava um amparo. Mas só que essa questão aqui é justa. Como que eu vou defender aqui? Eu achava que tinha que ter um jeito de sair disso. Só que a gente não ensina pra gente como sair disso. Porque você está feito dentro de um quadrado e não tem como sair desse quadrado, entende? E eu tinha essa inquietude. Às vezes inventava, falava umas coisas para tentar lá ver se eu conseguia. Mas quando eu entro no seminário e me deparo com Santo Tomás de Aquino, aquilo, falei, isso que eu queria. Uau! Isso que eu queria. Porque os outros livros não te resolvem. A filosofia moderna, que as pessoas na faculdade vai aprender filosofia moderna, contemporânea, mas um pouco disso aprende. Mas não te resolve. Com Santo Tomás, foi, é isso aqui. Eureka! É isso. E isso da filosofia, né, de fato, hoje, falar que estuda filosofia, imagina,
você que está assistindo em casa, seu filho chega e fala, pai, eu vou fazer faculdade de filosofia. Você vai falar, tá maluco, filho? Exatamente. O que você tá tomando? O que você tá usando? É uma coisa errada. E, gente, nada mais contrário ao que realmente é a filosofia, né? Que é o amor à sabedoria, que é conhecer o mais profundo da realidade. Que é a mãe da De ciência. todas as ciências. De Então, todas você as fala, meu ciências. Deus, que loucura. A que ponto nós chegamos? Só que realmente faz sentido, porque as filosofias que se estudam hoje em dia são filosofias realmente idealistas. Que Você não é realista. Não tem Não morde a realidade. Não. Não morde. É. Então, nessa contramão vem Santo Tomás. Aí que acontece. Então aí eu passei a ver, eu estando no seminário, e já depois de padre também, eu falava, rapaz, a gente tem um tesouro escondido, o pessoal não sabe. E começou a me dar consciência pesada de omissão, entende? Uhum. Eu tenho um negócio aqui, eu não... Uma inquietação. O senhor tinha que fazer alguma tinha que coisa. transmitir isso para os outros, tinham que aprender isso aqui, sabe? Porque te dá aquela liberdade. Uhum. É o contrário do que o pessoal fala, a igreja, ela é retrógrada. Ela te dá Santo Tomás te dá uma liberdade. Aí, tá. Aí no início do ano passado, aí me colocaram nesse ofício, superior provincial. Aí eu peguei e falei, rapaz, eu acho que agora dá para fazer esse negócio. Aí o que eu fiz? Tinha dois diáconos aí que poderiam me apoiar nisso, que eu falei assim, eu vou pegar... Porque que acontece? Os padres são muito ocupados, então pra você mexer com padre é difícil. Entende? Aí eu falei assim, não, vou pegar os diáconos. Um dos diáconos é o diácono Vitor Hugo. Aí o que eu falei? Falar o Vitor Hugo, que é o nerdzinho, que estuda muito o conteúdo de Santo Tomás. Eu precisava de um nerdzinho em Santo Tomás. Achou, Vitor Hugo. E precisava de um hacker. Muito bom! Eu precisava de um nerd e um hacker. E o Rafael, o padre Rafael, que era diácono na época. Aí eu falei assim, o padre Rafael, porque... Um nerd e um hacker criam o Centro Tomista. Cria. A pedido do Superior Provincial. E eu falei com eles, vamos fazer uma equipezinha agora, entende? E eu entro como pagar boleto, entende? Entra como negociante. Tem que pagar boleto. Aí eu falei, Vitor Hugo, você vai fazer o seguinte, com base no que a gente estuda no seminário, faz uma grade para mim, que seria interessante a gente passar tanto para os leigos quanto religiosos, pessoas de comunidades, de novas comunidades, de seminaristas queiram estudar isso. Bom. Quem quiser se formar. Falei, Vitor Hugo, faz uma grade para mim aí. Tá. Rafael, você vai ver a parte técnica. Quem que pode fazer esse negócio para nós? Como é que é isso? Faz acontecer de gravação, de tecnologia, de Instagram, de coisas assim, que isso aí é a sua parte. Resolve isso para mim. E vai trabalhando e depois a gente reúne e vamos pôr o negócio para andar, mas resolve isso. E para ter noção, quando ele falou essa grade, né? Faz essa grade. Eu, na hora, de modo muito rápido, assim, somente com o que eu tinha na cabeça, eu abri uma planilha e comecei a escrever cursos e professores que nós poderíamos ter. Eu acho que só de cabeça eu escrevi mais ou menos 50 cursos. Isso rapidinho, só o que eu tinha. A cabeça no sacrário? 50 cursos, porque é o que o padre falou, é o que nós temos já. Não é que a gente está inventando não alguma coisa, inventando. não é que eu estou aprendendo para ensinar. Os senhores já é a nossa formação. É a nossa formação. A partir do carisma e da vivência. Exatamente. Uau! E aí então é isso, eu falei assim, não, eu quero partilhar isso, e temos que tentar partilhar, e esse é o nosso desafio sempre, que a gente está sempre aí. Tá, só põe de novo na tela o Insta do Centro Tomista, porque eu tenho certeza que nos próximos momentos virão muitas novidades. Virão. Então você tem que seguir o Centro Tomista, você que está nos assistindo, para saber da plataforma. Porque os senhores falaram que o Centro Tomista tem 3 meses, mas para mim parece que tem 30 anos, ou até 300. E tem, porque... Tem, porque de fato 800 anos tem. Tem 800 de preparação. Muito bom, né? De preparação, né? Então a gente só pegou essa ponta do iceberg. Os 3 meses é a ponta. Então, porque os senhores tiveram este feeling e essa atitude. Uau. Vão povoar de muitas almas o céu. Amém. É um desafio. Vão socorrer muita gente na Santa Igreja e na Santa Fé. E a gente vê muitas pessoas que nós, presencialmente, nos nossos apostolados, já ensinamos, como lá no site tinha o curso de universitários que nós fizemos agora, por exemplo, Jornada da Juventude, ou próprios ex-religiosos, ex-seminaristas, pessoas que beberam da nossa formação
e que dão testemunho assim de como que isso mudou a vida deles, conhecer a filosofia, a teologia de Santo Tomás, e nós também na nossa vida, como que mudou a nossa. A Senão, nossa vida. a gente não podia deixar esse tesouro escondido, não dava, verdade. é impossível, sem ser cobrado por isso, né? Uau. Então, graças a Deus, começamos. O que nós temos é pouquinho, estamos começando agora, tem 2 meses, 3 meses. É mais que nada um aquecimento das redes sociais. Gostei do aquecimento. É. E aí Mas, já se vai Deus vir quiser, agora a plataforma. Agora nós já estamos trabalhando E o no que vai ser lançamento. oferecido lá? Cursos de filosofia e teologia, espiritualidade relacionados a Santo Tomás de Aquino. O No bom, início, padre, que é um curso sistemático, Sim. isso é a diferença. Olha, vem tomista, tem que ser sistemático. Essa é a diferença, porque o que acontece? Tem as coisas aí, nós até fizemos uma pesquisazinha na internet, porque é tipo assim, se tivesse alguém já fazendo como a gente está fazendo, a Sim. gente não ia mexer com isso não, porque para nós é dor de cabeça, né? Muito bem. Mexer com a internet é dor de cabeça, você não sabe se toma um processo aqui, você fala uma coisa errada ali, você já tem que... Eu nem cancelei minha OAB, porque Mas vai o hacker, só tem o AB, mas o hacker o ajudou. aí a gente tem uma equipe que nos ajuda. O hacker ajudou, porque ele Fez é uma formado boa em pesquisa. jornalismo. Pronto. Aí ele tem amigos da área, Sim. que pessoas, assim, às vezes ligadas à Canção Nova, por exemplo, Aham. ligadas assim, Comunidade Shalom. E eu também estou bem na Leigos. fita, não sei se o senhor sabe. Que eu sou amigo dos senhores, né? Então, Não, então, né, eu é que tô bem na fita. Eu é que tô. Então, tipo assim, e não é próprio nosso também questão de apresentar redes sociais, vamos Sim. supor. Ele aqui é nerdzinho, é estudar lá, ficar lendo. a gente está aprendendo, né, padre? Tudo isso. O padre Rafael, que seria mais do jornalismo, ele tá na missão de Oruro, que é essa Tá. difícil que eu te falei. E minha função na ordem religiosa era promoção vocacional, eu sempre trabalhei nessa parte vocacional, mas eu era econômico. Então eu sou mais da administração, sabe? sim. Mas vendo o bem que faz, afinal a gente tem que partilhar esse negócio aí. Vamos, respira aí, vamos pegar essa missão. E fazendo um parênteses para eu não esquecer, sobre Santo Tomás de Aquino, é interessante, porque a gente fala assim, tem que estudar Santo Tomás é um gênio, não sei o quê. Só que aí as pessoas às vezes ficam meio assim, olhando de rabo, de canto de olho de rabo de olho, porque falam, não, mas tudo nesse... Mas o que acontece? Estudar Santo Tomás é estudar todos os grandes pensadores anteriores a ele. Muito bem. Porque ele conheceu todos. Então, na Suma Teológica, você pega a inteligência de todos anteriores a ele também. Sejam judeus, árabes, cristãos. E, sobretudo, Aristóteles. E, sobretudo, Aristóteles. Não sei se foi o cardeal Caetano, mas que falou que Santo Tomás foi tão benevolente com todos os seus antecessores que, de certo modo, adquiriu a sabedoria de todos eles. Bom, que benevolência. Olha, enquanto o Padre Carlos está dizendo, não se esqueça, compartilhar o episódio, link aí para todo mundo, curta no Face, no Insta, no YouTube, e no YouTube rola o sorteio. Então, todo mundo que no comentário colocar limonada vai ganhar o livro O que Fazer com os Limões que a Vida Te Dá, que eu, Padre Carlos e Diácono Vitor vamos autografar para você. Combinado? Olha aí. Palavra-chave está na sua tela, limonada. Gente, não tem como errar, hein? Sim, Padre Carlos. Isso, então você pega essa... Então, ler a Suma Teológica até te facilita a vida, porque você vai pegar essa inteligência dos anteriores também. Perfeito. E você vai pegar os princípios para julgar o futuro. Maravilha. Entende? Dá princípios de atuação. Então, por exemplo, aí eu tenho que julgar uma coisa hoje, mas eu tenho princípios que estão ali na doutrina de Santo Tomás que me ajuda a discernir uma questão agora, prática, né? Que eu tenho que fazer da vida agora. É substancial, é acidental. E a ideia é isso, é dar essa plataforma, é transmitir para as pessoas os conceitos básicos sobre Suma Teológica. Sim. Aí que tá falando isso, é sistemático, que sentido? Porque às vezes as pessoas falam muito, mas falam de modo solto, tipo uma coxa de retalhos, né? Aqui não, tem princípio, meio e fim. Exatamente. Entende? Então, por exemplo, esse curso que vai ser lançado, tem mais de 50 temas já na plataforma. Nós já gravados, já temos cerca de 8, 9 cursos já gravados. Ele é um bom caminho
para quem quer ter o acesso à Suma Teológica, ao pensamento de Santo Tomás. Total. Ele é um vademecum. É isso. É um passo a passo. Passo A gente a vai passo. pegar pela mão Step mesmo a pessoa by e vai step. levar. Exatamente. E aí começa por ali. Introdução à filosofia, Joia. lógica, filosofia da natureza, e aí tem todo o itinerário, né? Filosofia do homem, gnosiologia, metafísica, Tudo à luz de Santo teodiceia, Tomás de Aquino. ética. Então existe um itinerário que a gente vai traçando e vai Sim. mensalmente, a ideia é colocar novos cursos na plataforma, que vai crescendo nesse conhecimento, só que também outros cursos, por exemplo, Sagrada Escritura, Pronto. espiritualidade, Confissão. exercícios espirituais, né? Vamos ter algo sobre isso também, você vai ver que é próprio do nosso carisma. Confissão, moral, Que não necessariamente latim, de Santo Tomás. O latim, por exemplo. muita Então, coisa também esse de formação cultural, geral, uma plataforma clássica, muito completa. também é muito bom. A ideia Que vai se chamar Centro Tomista. Centro Tomista. Centro Tomista, exatamente, esse é o nome. E a Suma Teológica, às vezes, para as pessoas saberem, ela é assim. É um livro para iniciantes que Santo Tomás fez. Porém, ela não está escrita de um modo sistemático, cronológico. assim. Não. Então vamos supor, às vezes ela pode ser que você abre o primeiro volume em tal coisa, tá super metafísico, super difícil. E é mesmo assim. E às vezes ficar no meio tá facinho. Então, aí o que a gente faz, assim, no seminário que a gente vai aprendendo é o que a gente quer transmitir. É facilitar a vida desse jeito. Então, começar do 2 vezes 2, 2 mais 2, entende? É um Adição, trabalho multiplicação, pedagógico. Como o senhor falou, pegar na mão trabalho e pedagógico. conduzir. E padre, é assim, muita gente pergunta mesmo, como estudar Santo Tomás, me indica livro, me indica leituras. Eu falo, bom, eu posso até te indicar biografias boas, guias bons e tudo, só que não tem jeito. difícil algo Santo pedagógico, Tomás, você tem que ter um mestre. Não é puxando a sardinha para o lado de ninguém, mas tem que ter um mestre para te guiar. Alguém que já tenha traçado esse caminho, já tenha entendido e que saiba te iluminar. Senão, que é o que a gente vê muitas vezes, pessoas que sabem Santo Tomás, mas aprenderam na raça, assim, lendo de Sim. tudo, entendendo mais ou menos, lendo de novo, entendendo um pouquinho mais, pegando uma coxa de retalhos, como falou o padre. E já a gente teve essa graça imensa da nossa formação no Pega Instituto, mastigado. de ter tudo mastigado, né? De ter tudo assim, resumido, Tem que explicado. partilhar mesmo esse tesouro, né, Padre Carlos? Tem que partilhar. Uau! E o podcast nos ajuda a fazer aquele bate-papo, que é o Sim. que acontece no seminário. Por exemplo, a gente estuda desse modo sistemático nas salas de aula e depois a gente está aqui almoçando e estamos batendo conversando. papo assim, ó, você viu, mas a existência da alma, você viu que Santo Tomás mostra isso? Aí fica batendo papo daquilo, que é o podcast. Né? No seminário, ao almoçar, vocês conversam sobre a existência da alma? Conversa. Ô, gente, é pra lá que eu vou. Mas Ô, juventude, conversa também de futebol, de coisa, mas eu corto o pescoço, mas não falo que é os mais nerdzinhos conversa. moças, rapazes, conheçam o Instituto Verbo Encarnado. É bem legal. As assim. meninas, qual é o arroba, o senhor sabe? Servidoras do Senhor. Eu não sei se é BR ou. Vamos confirmar aí no Instagram. É isso. Servidoras não, do Senhor os- aparece elas aí. A nossa produção, a PROD, não é? Os universitários estão confirmando para nós. Porque nós temos que divulgar, nestes tempos tão difíceis. Seria Não, mas servidoras aí é BR sessões só, contemplativas. achei. É. Servidoras BR. Servidoras BR, parece. Olha, ali na tela É esse aí. é o ramo feminino do Isso. Instituto Verbo Encarnado. Tá bom, moças? Só- Olha, muito bem colocado ali nos detalhes, tudo muito bem organizadinho. Elementos inegociáveis do ali, nosso tá vendo? carisma. Uau. Elementos inegociáveis. Adorei. Porque o nosso adorei. carisma é o mesmo, né? Do delas. As nossas constituições. E as delas são constituições gêmeas, né? Sim. Temos Nosso o mesmo fundador. carisma, porém administração separada, Isso. sabe? Outros institutos separados, Sim. mas o mesmo carisma. Que maravilha. Bom, eu Bom. tenho que agradecer muitíssimo a participação dos senhores. Ah, Eu acho que nós nos divertimos, conversamos de coisas sérias, evangelizamos, demos sede do absoluto, do eterno, do conhecimento de Deus, do serviço aos que mais precisam, onde ninguém quer ir, e uma sede do infinito.
Eu essa estou assim. sede. Essa sede. Um desejo de conversão profunda me toma. Não, é muito bonito. As pessoas, é legal estudar, padre, assim, estudar o que é verdadeiro. Porque eu falo isso, nos enche de Deus, né? Você vai lendo aquelas coisas, você fala, igual um São João da Cruz, tudo isso, né? Que é tudo a igreja aí. Nos enche de Deus. É interessante, às vezes estou lendo assim. A gente no seminário tem essa tentação, na hora de estudar, assim, quando a gente está estudando para a prova, vamos supor. Às vezes eu lembro o seminário estudando ali a Suma Teológica para uma prova, aí depois ia ter adoração. Eu falei, rapaz, vontade de levar a Suma agora para a capela e continuar, e ficava aquele escrúpulo, mas era estudar para a prova na capela. Mas é muito bonito, assim, nos enche de Deus mesmo. E esse estudo nosso, padre, de Santo Tomás, não é uma coisa intelectualoide, sabe? Não é uma coisa, não é informação, encher-se de informação. Mas é estudar a verdade, e a verdade é Deus. A verdade encarnada é nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, imagina, até para nossa fé. Então, pra fé, na nossa vida a gente vai passar por momentos difíceis, momentos de prova, momentos de tribulação, onde às vezes a nossa sensibilidade não vai querer amar a Deus, servir a Deus. Então a gente precisa blindar o nosso intelecto mesmo para que a gente, até quando tem essas tentações, saiba mesmo, com a nossa potência superior, que Deus existe, que Ele se encarnou para me salvar, que Ele me ama e que Ele está comigo. As duas asas, né, da Fides et Ratio e de Santo Tomás, de São João Paulo II. As duas asas que nos levam para Deus. Exatamente. Às vezes a fé tá meio coisa que aí a razão te segura, entende? Fala, não, mas não tem como não acreditar em Deus, não, porque aí você vai na tal via da Suma ali e fala, não tem jeito não. Acreditar mesmo, obedecer, ter juízo e pronto. Esse mineirinho é muito bom. Padre Carlos Gonçalves, profunda gratidão. Nós que Senhor ter agradecemos, vindo, padre. tanto compromisso e Nós que agradecemos. ter nos dado esse presente de estar aqui. Nós que ganhamos Senhor. o presente, viu, Isso padre? mesmo. Pra gente aqui é uma alegria mesmo, assim. De coração, viemos muito felizes, assim. Falei, nossa, que bom, que honra, né? Estar com o padre Marlon. Diácono Vitor Hugo, Deus lhe pague. Amém. Obrigado, padre. Um santo caminho aí para o sacerdócio, faltam meses. Isso mesmo. O senhor já terminou a teologia? Estamos fazendo as últimas provinhas para atender confissões. Sim. O De Universa. A gente chama de Audiendas Confessiones, né? Que é uma prova mais moral, assim, de casos para confissão. Sim. Estamos nessa reta final aí, se Deus quiser. Que Deus o abençoe nessa santa chegada. Amém. Profundamente agradecido, Deus lhes pague. Eu estou em êxtase. Igualmente. Estou em êxtase. Ainda bem que a cabeça me segura aqui um pouco. E a traqueia também, senão eu subia. Precisando, pode contar com a gente, viu, padre? Eu vou precisar, é muito. Já tenho alguns planos aqui. E contem também comigo e com os meus. Deus lhes pague. Obrigado, padre. E a você que nos prestigiou com o calor da sua sintonia, o seu carinho, muito, 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 muito obrigado. Curta no Insta, no Face, no YouTube, partilhe o link, deixe os seus comentários, isso é muito importante para nós. E a internet, o algoritmo vai entender que isso é importante, é relevante e vai distribuir para mais pessoas, tá bom? Olha, um abraço grande, Deus lhe pague. E eu peço que Padre Carlos dê para nós a bênção final do podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. sob a intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós, né, sobre todo esse estúdio aqui, sobre todas as pessoas que estão nos assistindo, seus familiares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Terça-feira que vem, às 20 horas, tem mais podcast dos Limões Limonada. Histórias incríveis de superação, como aquela que está acontecendo com o Padre Marlon aqui neste momento. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.